chicos, ¿cómo están? Espero que bien. Eu sou a professora Luciana e dou classes de língua espanhola. Sejam bem-vindos à aula para a terceira série do ensino médio da Rede Estadual de Goiás. Esse é o projeto Seduc em Ação, que com programas diários leva até vocês conhecimentos complementares. E hoje nós vamos continuar estudando a respeito dos contos, tá? É uma revisãozinha, mas eu vou enfocar principalmente numa determinada autora e eu espero que vocês gostem e estejam aqui comigo. Bom, a expectativa de aprendizagem para essa aula é ler e localizar informações gerais e específicas no texto do gênero discursivo, que no nosso caso são os contos. Inclusive, eu vou fazer a leitura de um pequeno conto, um fragmento desse conto junto com vocês, e eu espero que incentive vocês a fazerem a leitura dele todo num próximo momento. A habilidade, compreender aspectos ficcionais e não ficcionais. Você que já está ligadinho aqui nos programas que nós estamos desenvolvendo aqui com as aulas, vocês já devem ter visto que o conto ele pode ter características fictícias e características reais. No caso da autora que eu vou trazer aqui para vocês hoje, nós temos uma mescla das duas circunstâncias, tá? Elementos ficcionais e elementos que são atuais, que são elementos ligados à realidade. O eixo temático, compreensão oral e escrita. Voltei a colocar aqui para vocês o conceito de conto, tá? Para que vocês não se esqueçam. Então, em espanhol, o que é o conto? Um cuento é um relato ou narração breve de caráter fictício ou real, com um argumento fácil de entender e cujo objetivo é formativo ou lúdico. Então, aqui, voltando a dizer isso para vocês, vai ser um relato breve, uma narração breve, pode ser fictícia ou real, tem um argumento que é um argumento plausível, de nós entendermos, e o objetivo pode ser uma formação, no caso, para que a pessoa tenha um dado a mais, um elemento a mais na sua vida, ou pode ser lúdico, de entretenimento. E a autora que eu vou mostrar aqui para vocês hoje é a Isabel Allende, sim? Isabel Allende. É uma autora que incluso hoje está viva, é uma autora que ainda vive, tá? E vocês vão ver algumas coisinhas que ela fez e inclusive algumas das obras dela foram transformadas até em filmes. Alguns dados bibliográficos. Eu vou fazer a leitura de alguns dados em espanhol, porque às vezes você vai preencher uma ficha, você vê um livro e tem essas palavras em espanhol, eu acho que é uma ótima oportunidade da gente estar vendo isso. Então, nome completo, Isabel Allende Llona. Mas ela é mais conhecida como Isabel Allende. Lugar de nascimento, Lima, Peru. E aí, mais à frente, vocês vão ver eu falando muito sobre o Chile. Aí você pode pensar, mas ela nasceu no Peru e a gente está falando do Chile? É porque os pais da Isabel Allende, principalmente o pai, ele era um diplomata e na época que ele estava desempenhando uma função no Peru e aí levou a família junto e acaba que a Isabel nasce no Peru e não no Chile. Mas depois que houve a finalização desse processo aí de trabalho no Peru, ele volta para o Chile e aí a gente tem todo o desenrolar, inclusive familiar, no Chile, tá bom? Fecha de nascimento, fecha. Aqui é um heterossemântico, não é fecha, tá? Não é fechar alguma coisa. Se a gente quisesse falar fechar, seria cerrar. Fecha é data, tá? Fecha, data. Então, fecha de nascimento, quando que ela nasceu? 2 de agosto de 1942. Gêneros literários, então, quais foram os gêneros que ela trabalhou, que ela escreveu? Novelas, teatro e cuentos. Como a gente está falando de conto, eu vou dar uma ênfase maior no conto. Inclusive, vou ler um pedacinho de um conto para vocês. Livros destacados, livros mais conhecidos mundialmente hablando. De Amor y de Sombra, El Zorro, Inés del Alma Mía, La Casa de los Espíritos. Inclusive, esse aqui é A Casa dos Espíritos. Ele foi transformado num filme, tá? Muito famoso, e se você for pesquisar, você vai achá-lo. La Suma de los Días. Bom, eu já falei para vocês que ela é filha de um diplomata chileno chamado Tomás Allende, e foi ele que foi o precursor dela nessas letras. Só que a formação da Isabel Allende não é como escritora, ela é periodista. periodista, jornalista. Então, só mais à frente é que essa veia de escritora
foi desenvolvendo melhor na vida dela. Então, ela começou os estudos primeiro no jornalismo e, mesmo assim, mesmo tendo os estudos no jornalismo, a família incentivava que ela também tivesse estudos ligados à literatura. Então, ela trabalhou no teatro, ela desenvolveu contos infantis, trabalhou como redatora, como colunista na imprensa, né, tanto escrita quanto televisionada. Tá? Na década de 60, ela também fez parte de algumas fundações que tentavam assim, amenizar os problemas sociais do país em que ela vivia. Quando foi 62, ela casou pela primeira vez com Miguel Frias e ela teve 2 filhos, a Paula e o Nicolás. Né? Em espanhol a gente fala Nicolás. No caso, a Paula, infelizmente, ela faleceu ainda criança, ela tinha uma doença rara. E vocês vão perceber que muitas das obras que a Allende escreve, elas são um pouco ligadas a essa situação emocional que ela vivenciou. Né? Então, tem obras, depois desse acontecimento, que foi em 92, que a gente percebe uns traços ligados a essa situação tão difícil que ela passou. Em 73, o que aconteceu? No Chile, né, teve o golpe militar ali, né, pelo Pinochet, e o presidente do Chile na época era tio dela, que é o Salvador Allende. E, curiosamente falando, hoje, inclusive, é o dia, seria assim, um aniversário de morte, vamos dizer assim, foi o dia que ele faleceu, né, através desse golpe, ele foi assassinado. Então, a gente tem aí 11 de setembro de 73 que aconteceu isso. Quando aconteceu isso, nesse golpe, o que a família da Isabel Allende fez? Eles saíram do Chile e foram para Caracas. Caracas é a capital da Venezuela. E nessa época, em 73, é que ela começou as suas obras literárias. Então, só a partir de 73 é que ela foi escrever novelas, contos, tá? La Casa de los Espíritos foi o livro que eu comentei com vocês, a obra mais famosa dela, em 82, inclusive virou um filme. E hoje ela é uma autora assim, muito reconhecida, ela mora hoje nos Estados Unidos, tem uma venda assim, mais de 57 milhões de livros, uma escritora bem atuante na língua espanhola, que é importante que a gente faça essa leitura e possa ler alguma coisa a respeito dela. Como eu quero falar sobre o conto, eu quero aqui ler um pouquinho de um conto dela chamado Dos Palavras. Tá? Eu vou ler um trechinho, mas antes disso eu quero falar um pouco das características dos contos que tem na obra dela. Então, geralmente, ela tem uma riqueza de detalhes, a obra dela. Quase sempre ela usa a descrição, a fantasia, o elemento surpresa. A maioria dos seus personagens são personagens femininos, são figuras femininas que elas compartilham uma indiferença em relação àquela situação que elas estão vivendo. Então, elas são vítimas de problemas sociais, mas muitas das vezes elas mostram uma resolução de um determinado problema. Elas saem daquela situação. E o conto Dos Palavras, ele fala um pouquinho sobre isso. A gente tem ali a personagem principal, que é a Belissa Crepusclário. Ela viaja por todo o país e vende suas palavras. Como assim ela viaja e vende as palavras? Ela percebeu que ela poderia escrever para as pessoas. Então, ela vai escrever cartas, contos, poemas, e ela cobrava por isso. Isso a personagem, tá? Memorizava versos para as pessoas. Ela sai de uma situação, o caso aqui, a personagem, ela sai de uma família extremamente pobre, miserável. Inclusive, no início do conto, comenta-se assim que eram tantos filhos que eles não tinham nem nomes. Né? E aí a gente vai vendo que ela vai fazendo a construção, né? A autora vai construindo esse personagem, e eu não vou falar para vocês o final do conto, né? Mas a gente percebe que a personagem ela vai tendo um dinamismo, aí, uma mudança de vida. Prestem atenção aqui no iniciozinho desse conto. Dos Palavras, Isabel Allende. Tenía el nombre de Belisa Crepusculario, pero no por fe de bautismo o acierto de su madre, sino porque ella misma lo buscou hasta encontrarlo e se vistió con el un. Quer dizer, não é porque a mãe ou o pai deu esse nome, não. Ela tentou buscar um nome e aí ficou esse nome. Su ofício
era vender palabras. Recorría el país desde las regiones más altas y frías hasta las costas calientes, instalándose en las ferias y en los mercados, donde montaba 4 palos con un toldo de lienzo, bajo el cual se protegía del sol e da lluvia para atender a sua clientela. Então, aqui vai falando que ela montava uma tenda, né? E ali ela ficava esperando as pessoas para que ela escrevesse, para que ela pudesse escrever o que as pessoas gostavam. Então, ela ia para a frente de alguns mercados, ela ia para as feiras e fazia esse trabalho. No necessitava pregonar sua mercaderia, porque de tanto caminhar por aqui e por ali, todas las conhecia. Então, ela não precisava falar do ofício dela, ela não precisava fazer uma propaganda do ofício dela, porque como ela já caminhava de lugar em lugar, as pessoas já conheciam e referendavam o seu trabalho. Tá? Eu espero que vocês anotem aí o nome do conto, 2 palavras, leiam ele todo, ele é um pouquinho longo, mas é extremamente interessante e eu espero que eu tenha incentivado vocês a quererem ler, né, e terminar a leitura desse conto e conhecer um pouquinho mais essa escritora tão importante para a literatura espanhola que é a Isabel Allende. Muito obrigada por estarem aqui comigo e fiquem ligados que segunda-feira vocês terão aula de Biologia e Educação Física para os estudantes da 1ª série do ensino médio. Um forte abraço, até a próxima, hasta luego, buen fin de semana e quédate en casa, ¿sí? Adiós.